Este é o Apocalipse de Jesus segundo São João, capítulo 16, versículos 12 a 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, e saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não venha a andar nu e não se veja a sua vergonha. Os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. É realmente ponto crítico. Batalha do Armagedon. Isto merece toda a nossa atenção, porque vimos que está profetizado que a Turquia há de cair. Os reis do Oriente, as nacionalidades, potências e reinos que ficam ao oriente da Palestina vão desempenhar uma parte notável neste assunto. Efetivamente, diz o profeta Joel: movam-se as nações e subam ao vale de Josafá. Os milhões de maometanos da Pérsia, do Afeganistão, do Turquestão, da Índia, hão de correr para o campo de batalha em auxílio da sua religião. O rastilho religioso acompanhará a guerra total, simbolicamente aqui localizada no Magedo, o Armagedon. Aqueles que colocam as 5 primeiras pragas no passado e pretendem que estamos vivendo agora sob a 6ª praga, apresentam como um dos seus argumentos mais fortes o fato de que o Império Turco Otomano se está desfazendo, e isto ocorre sob a 6ª praga. Não será necessário responder que o acontecimento que ocorre sob a 6ª praga é a consumição inteira e completa daquele poder e não seu estado preliminar de decadência, que é o que agora se observa. É necessário que o império vá enfraquecendo, desmoronando, se desmantelando, até que atinja a sua dissolução completa quando vier essa praga. Esta condição preliminar se vê agora, e o fim completo não pode estar num futuro muito distante. Outro acontecimento digno de nota sob esta praga é a saída de 3 espíritos imundos para congregarem as nações para a grande batalha do Armagedon. O movimento espalhado por todo o mundo
justamente conhecido como Espiritismo, é um meio apropriado em todo sentido para a realização desta praga. Mas, na verdade, o Espiritismo autêntico não tem nada com isso. Já dissemos muito bem isto aqui. A codificação de Allan Kardec é o que há de mais puro e elevado na face da Terra. Mas perguntarão, como é que uma obra que já se está a realizar pode ser designada por aquela expressão, quando os espíritos só são apresentados na profecia por altura do derramamento da sexta praga, que ainda é futura? Podemos responder que neste, como em muitos outros acontecimentos, os instrumentos designados pelo céu para o cumprimento de certos fins passam por um processo de exercício preliminar para o papel que hão de desempenhar finalmente. Assim, antes de os espíritos poderem ter autoridade tão absoluta sobre as nações, que consigam reuni-las para a batalha contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Cristo, tem primeiro de ganhar terreno entre as nações do mundo e conseguir que os seus ensinamentos sejam recebidos como vindos de Deus e que a sua palavra seja recebida como lei. Estão agora fazendo esta obra. E depois de terem ganho completa influência sobre as nações, que instrumento mais apto poderá ser empregado para congregar as nações para a empresa tão temerária e tão desesperada? Pode parecer incrível a muitos que as nações queiram se empenhar numa guerra tão desigual, qual a de lutar contra o Senhor dos Exércitos. Mas uma das funções desses espíritos de demônios, isto é, desses espíritos do mal, é exatamente enganar. Para o que eles vão operando milagres? Vão enganando até mesmo os reis do mundo, os reis das nações, para que creiam nas suas mentiras. Quantas mentiras não se veiculam em nome do Espiritismo? Mas é o baixo Espiritismo. É o Espiritismo do mal. Não é o autêntico da codificação de Allan Kardec. Ah, mas são espíritos? E daí? Os espíritos são os homens sem os corpos. Se eles procuravam dividir aqui embaixo até dentro da LBV, que é a obra mais elevada da humanidade, e pegavam como instrumentos ignorantes, acreditando que estão a serviço do bem, assim são os espíritos já desencarnados. Ninguém, pelo fato de morrer, se santifica. Se o homem era mau, continua mau. Se dividia cá embaixo, procura dividir em cima. Se dividia no visível, procura dividir no invisível. Daí o enquadramento dos demônios nesta profecia. Não quer dizer que seja o espiritismo. É o espiritismo baixo. O espiritismo das conversas com o defunto. O espiritismo da curiosidade. Aquele que pergunta se uma pessoa presta, se deve vender um terreno, o que é que deve fazer para conquistar fulana, ou para derrubar o fulano. O espiritismo dos débeis mentais, que se reúnem em torno à mesa para as perguntas mais ridículas e que ofendem profundamente o Cristo de Deus. É este espiritismo dos demônios que está enquadrado aqui no Apocalipse, praticado por muita gente que se julga espiritualizada e evoluída. Realmente pode parecer incrível que eles vão conseguir iludir os reis das nações, mas podem. Muita gente acredita nos impostores, nesses travestidos,
falsos cristos e falsos profetas. O próprio Jesus nos advertiu contra eles. Mas há muito mais ainda, não é só o espiritismo baixo. A procedência desses espíritos denota que vão operar no meio de 3 grandes divisões religiosas da humanidade. Estão representadas pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. É o paganismo, é o romanismo e é o protestantismo também apóstata, que é a negação do autêntico protestantismo. Mas qual é a força da advertência feita no versículo 15? A provação deve ter terminado. O Cristo deve ter deixado sua posição de mediador antes de as pragas começarem a cair. E haverá perigo de uma defecção depois disto? Deve-se notar que esta advertência é apresentada em relação com a operação dos espíritos maus, com os espíritos da treva, com os espíritos do mal. Temos de concluir, portanto, que é retroativa, aplicando-se desde o tempo que esses espíritos começaram a operar até o fim da aprovação. E por uma troca de tempos tão comum na língua grega, o presente é posto no lugar do pretérito, isto é, do passado, como se dissesse: bem-aventurado aquele que vigiou e guardou as suas vestes, para não se contaminar e tenha de andar nu e não se veja obrigado a expor sua vergonha. E esses espíritos das trevas, mancomunados com os espíritos ainda encarnados, isto é, entre os chamados vivos, os congregaram para a grande batalha. Ao contrário do que a versão inglesa famosa faria supor, as pessoas congregadas são os dominados por Satanás, não são os santos. Trata-se de uma obra dos espíritos maus, não do Cristo de Deus. E onde se congregam não é na Nova Jerusalém para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus, mas no Armagedon, no Magedo, que outros chamam Megido, para a grande batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. As famosas colinas de Magedo, sobrancelhas da planície de Estrelon, foram um local onde Débora e Baraque exterminaram o exército de Sísera e onde Josias foi derrotado pelo faraó Necal do Egito. Claro que esta batalha do Armagedon é simbólica. Nela não vão participar apenas soldados de corpo material. Está aí na profecia. É uma batalha total de espíritos também, isto é, de entidades já desencarnadas, entidades que não têm mais os seus corpos, mas ainda estão atracadas às coisas materiais e nem sabem que morreram, muitas delas. Estas entidades procurarão defender os seus pontos de vista. É uma guerra de vivos e mortos e é uma guerra total. Então virá o dilúvio de fogo, pregado por São Pedro. E esta geração adúltera e perversa não sairá da terra, dizia Jesus, sem que tudo isto se cumpra. Ninguém saiu, ou no corpo, ou no espírito, toda aquela geração ainda está aqui. Então virá um novo céu e uma nova terra. Então sim, poderemos entrar na Nova Jerusalém. Versículo 17. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do trono, do templo do céu, dizendo: está feito. 18. E houve vozes
e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha acontecido, desde que existem homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. 19. E a grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. 20. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. 21. Sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque essa praga era muito grande. A 7ª frase. Assim descreveu a inspiração, o último juízo que há de ser infligido na presente condição de coisas sobre os que são incorrigivelmente rebeldes contra Deus. Algumas das pragas são locais na sua aplicação, mas esta é derramada nos ares. Ora, o ar envolve toda a terra, todo o orbe. Segue-se que esta praga envolverá igualmente a terra habitável. Será uma praga universal. O próprio ar que respiramos será mortal. Quem respirar esse ar morrerá. Efetuada a reunião das nações sob a 6ª praga, a batalha então será travada na 7ª. E aqui são apresentados os instrumentos com que serão exterminados os ímpios. Nesse tempo se poderá dizer: o Senhor abriu seu tesouro e tirou os instrumentos da sua indignação. Ouve vozes. Por cima de todas será ouvida a voz de Deus. E o Senhor bramará de Sião, dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Profeta Joel, capítulo 3, versículo 16. Profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 30. São Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Isto causará um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que existem homens na face da terra. E trovões e relâmpagos, outra alusão aos juízos do Egito. Ver Moisés, Êxodo, capítulo 9, versículo 23. A grande cidade é dividida em 3 partes, isto é, as 3 grandes divisões das religiões falsas e apóstatas do mundo. A grande cidade, o paganismo, o romanismo, o protestantismo relapso, cada uma das quais parece ser posta de lado para receber o seu castigo apropriado. Caem as cidades das nações. A desolação universal se espalha sobre o mundo. Todas as ilhas fogem. Os montes não se encontram mais. E Deus se lembra da grande Babilônia. E teremos seus juízos mais extensamente descritos no capítulo 18 deste Apocalipse. Só escaparão os filhos de Israel, isto é, no sentido simbólico, não é o Estado de Israel, não são os judeus. O Israel é todo o elemento humano da cristandade. Quer dizer,
todos aqueles cristãos fiéis, sejam eles católicos, protestantes, espíritas, umbandistas, muçulmanos, judeus, são aqueles que realmente amam o Senhor Deus. São as ovelhas do Cristo planetário. Essas ovelhas que aparentemente estão separadas, mas que breve formarão um só rebanho para um só pastor. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva. Este é o último instrumento usado na aplicação do castigo aos ímpios, aos maus, aos perversos, as amargas fezes da última taça. Deus solenemente se dirige aos ímpios dizendo: regrarei o juízo pela linha, a justiça pelo prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. Livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 17, combinado com o capítulo 30 e exatamente no versículo 30. Ele pergunta ao patriarca Jó se viu os tesouros da saraiva e retém até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. E aqui está o livro de Jó, no seu capítulo 38, versículos 22 e 23. Pedras do peso de um talento. Um talento equivale a 25 quilos. Quem poderá deter a força de pedras de tão grande peso caindo do ar? Mas a humanidade nessa altura não terá mais abrigo. As cidades ruíram, um terremoto potente, as ilhas fugiram, os montes já não se veem. E outra vez os ímpios são largas as suas blasfêmias, porque a praga da saraiva é muito grande. Então, o recado para nós é este: orai e vigiai, porque eu virei a vós como vem um ladrão, isto é, de repente, sem avisar. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre, e viva Jesus!